Nas últimas semanas, conhecemos muitas histórias da vida em quarentena. Inclusive, chegaram muitas sugestões pra gente. Mas a primeira temporada será composta de 6 episódios. Nós vamos continuar enviando boletins e trechos do podcast para muitas emissoras de rádio de dentro e fora de Mato Grosso. E logo logo, a gente volta também com outros formatos e experimentações de podcasts como é a nossa identidade. Mas e o último episódio? Como a gente poderia fechar essas primeiras histórias com tudo que acompanhamos até aqui? Nós discutimos e resolvemos fazer uma parceria para saber como a quarentena tem afetado o Brasil em regiões periféricas ou do interior, nas 5 regiões do país. Quais as vozes do Brasil nesse momento? Centro-Oeste. Eu, como quilombola, como mãe, como uma mulher preta, eu sinto muito medo dessa pandemia. Sudeste. Gosto muito de morar em Paraisópolis. Vi a minha infância aqui na favela, constituí uma família em Paraisópolis. Nordeste. O que foi um pouco estranho, porque desde o começo da quarentena, eu tô captando várias entrevistas, mas sempre pelo WhatsApp, sempre online. Norte. Eu sou da comunidade Iauá, denominada Território Jericoá, de Vitória do Xingu, da Volta Grande do Xingu. E Sul. Tá muito difícil, porque não tem aula, né? Eles não têm nem celular, essas coisas, né? Tá precisando, não tem? Tá difícil, né? Então coloca o fone de ouvido. Eu sou Milena Leite e o último episódio da primeira temporada do Vida em Quarentena já começou. Covid-19. Pandemic is accelerating. Coronavírus no Brasil. Covid-19. Para quem pode, fiquem em casa. Lave as mãos. Vida em Quarentena. Um país continental marcado por muitas desigualdades. E no meio de uma pandemia, é isso que se acentua. Quando a gente começou o Vida em Quarentena, no dia 29 de março, nós tínhamos 4.309 casos, com 139 mortos no Brasil. Para a gente entender o quanto esse número cresceu nas últimas semanas, vamos utilizar um sinal sonoro como esse aqui. Se a cada sinal contarmos 2.000 novos casos por semana, no dia 5 de abril, tínhamos o seguinte som. Uma semana depois, no dia 12, no dia 19 de abril, e na última semana de abril, quando finalizamos a produção desse episódio. São muito mais que estatísticas, números e dados. São vidas, famílias, pessoas, muitas vezes, em comunidades periféricas do país. Por isso, a gente fez uma parceria com estudantes, jornalistas e coletivos de comunicação das 5 regiões do Brasil para entender como a quarentena tem atingido locais onde, muitas vezes, o poder público demora a chegar. O que eles estão fazendo? Eles estão humilhando e massacrando a população, né? Não só da cidade, porque muitos dos ribeirinhos foram realocados, né? E aí aqui tem movimentos de atingido por barragem. Aí acaba que não, é uma situação muito, muito triste que a gente está vendo. Isso que você falou, que a Mayara comentou. Que... Eu estava conversando hoje de manhã com uma amiga minha. Eu moro no Agreste, em Pernambuco, que é vizinho à zona da mata do Pernambuco, Recife e tal, e tem uma amiga minha que ela mora no sertão, que inclusive estudou comigo dentro de comunidade, assim, por exemplo, aqui no Rio, né, tem certo receio de falar por N questões, tem a questão da milícia, né, policial aqui e tudo mais, e tem gente que tem um certo esclarecimento e tudo mais. Pessoas aqui tem uma família que é um pai e uma mãe que não sabem ler e as filhas elas estão no processo de aprendizagem. E os professores estavam mandando algumas atividades para eles e eles falavam que não tinham como eles ajudar, né? Porque eles não sabem ler e as meninas estão no processo de aprendizagem. E, inclusive, eles colocaram esse pai num grupo e começaram a mandar mensagens escritas, digitadas, e ele mandou um áudio, né? Falando que se era possível mandar tudo em áudio porque ele não tinha como ler. Só que daí seria mais uma dificuldade. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, um abraço para vocês e a gente conversa lá pelo WhatsApp também. Abraço, gente. Valeu.
Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Esses são os correspondentes aqui do Vida em Quarentena. A cada história, a gente vai contando quem são e quem apurou, entrevistou e foi atrás das nossas vozes. Claro, mais uma vez, são muitas vozes. E a gente começa com o coração da América do Sul. Aqui no Centro-Oeste, nós conhecemos a história da professora Adriane de Arruda Abreu, que nasceu, mora e é diretora da Escola Estadual Teresa da Conceição Arruda, da comunidade quilombola Mata Cavalo. Eu acho que eu não tenho como começar a falar de mim sem falar da minha avó, a dona Teresa Conceição Arruda, que é o nome hoje da escola onde eu trabalho. A minha avó, ela foi uma das mulheres que lutou pela comunidade, foi presidente da associação. Ela dedicou a vida dela à luta pelo quilombo, né? Ela foi uma das moradoras que não saiu da comunidade, que permaneceu, que sofreu todos os tipos de discriminação. Então, minha avó é o maior exemplo de luta que eu tenho na minha vida. Ela e minha mãe, que são quilombolas, mulheres quilombolas, pretas, fortes, de luta e resistência. A escola fica no município de Nossa Senhora do Livramento, a cerca de 30 minutos de Cuiabá, capital de Mato Grosso. O nome da escola, como você ouviu, é da avó da Adriane, uma inspiração para ela e para muitas outras mulheres da comunidade. E foi a luta da avó que fez da Adriane uma educadora. Se hoje eu sou educadora na escola, no quilombo, que leva o nome da minha avó, né? É devido a ela mesmo, a minha avó, porque eu vi toda a sua luta, eu sempre acompanhava ela desde pequenas nas manifestações, nas reuniões do INCRA. Então, assim, eu cresci tendo um exemplo de mulheres fortes na minha família. Então, se hoje eu sou quem eu sou, é devido a elas. Decidi ser professora por causa da minha avó, né? Minha avó foi uma professora, foi a primeira professora do Quilombo, Mata Cavalo. Então, eu cresci vendo ela lutar pela nossa comunidade. Como tudo na vida de uma mulher preta e quilombola, ela conseguiu com muita luta se formar em ciências biológicas, fazer mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso e voltar para a comunidade como professora. Então isso despertou em mim também essa questão da luta pela terra. Eu formei em ciências biológicas, vim dar aula na comunidade, né, porque eu tive que ir embora para estudar. E voltei para a escola como professora. Depois de muita luta, estudos, né, consegui entrar no mestrado. Fiz mestrado pelo GPEA, Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte. Então hoje consegui ser diretora da escola. É um orgulho para mim gestar uma escola com o nome da minha avó. Me orgulho, me emociono com toda a história que ela teve. Infelizmente, ela faleceu antes de ver a escola do Quilombo, ficar linda do jeito que é agora, com ar-condicionado, com uma estrutura excelente. Mas hoje, com as salas vazias na escola, o sentimento é outro. Eu, como quilombola, como mãe, como uma mulher preta, eu sinto muito medo dessa pandemia. Para entendermos o porquê do medo da Adriane, é preciso conhecer um pouco da história do Quilombo e das condições de vida de quem mora na comunidade Mata Cavalo. O Quilombo de Mata Cavalo, ele não foi formado de pessoas escravizadas fugidas. Ele foi formado através de doação, de terras de doação. O Quilombo Mata Cavalo, as terras do Quilombo Mata Cavalo foram doadas pela senhora Ana Silva Tavares, que após falecer, como não tinha nenhum descendente, deixou as terras para as pessoas escravizadas da sua fazenda. Esses negros, né, que moravam nessa terra foram enganados pelos fazendeiros e donos do cartório da região e tiveram que ir embora da comunidade e perderam o direito ao seu território. E os que ali ficaram, fincaram suas raízes, construindo através
delas os elementos culturais e suas identidades marcadas pela singularidade de ser negro e quilombola. Então, essas pessoas ficaram ali resistindo todo esse tempo. Ainda hoje, as consequências dos conflitos históricos pelo território são sentidas em muitas famílias quilombolas. Por meados das décadas de 50 e 60, alguns quilombolas retornaram ao quilombo. Na década de 90, motivados pelos conflitos com os fazendeiros, os quilombolas de Mata Cavalo constituíram a Associação de Pequenos Produtores Rurais e assim retomaram a luta pelo seu território. Nessa retomada, os quilombolas não somente lutaram pelo território, não foi só uma luta pelo território, mas contra o processo de invisibilidade social, cultural, econômica, educacional e racial, que perdurou por muitos anos, no Brasil. Então, não foi uma luta só pela terra, mas também pelos seus direitos. Por isso, a dependência de políticas públicas e o acesso ao auxílio emergencial impacta na quarentena dos moradores do Quilombo. Para garantir o pagamento de famílias que vivem da agricultura de subsistência, os moradores precisam sair da comunidade e ir até a cidade para fazer o saque emergencial. Na minha opinião, a maior dificuldade de cumprir essa quarentena para os moradores do Quilombo Mata Cavalo é questão econômica, porque a maioria são produtores de hortaliças, de criadores de galinha, então vive de produtos da agroecologia. E devido ao isolamento social, muitos não têm como vender os seus produtos e acabam pesando na economia da família, na renda da família. A maioria tem plantações de subsistência para o seu próprio consumo, mas depende também da venda dos seus produtos para complementar a renda da família. Então, acho que a maior dificuldade é essa situação econômica. Muitos ainda dependem de auxílios de governo para sobreviver. E essa quarentena, sem as escolas fechadas, os estudantes sem acesso à merenda, Então, eu acho que a maior dificuldade é a questão econômica. A única forma de auxílio ou presença do governo do estado na comunidade Mata Cavalo, até agora, foi o envio da merenda escolar. E olha que a Adriane contou que das 400 famílias, apenas 12 receberam. O único benefício até o momento que a nossa comunidade recebeu é dessa da merenda da escola, mas somente 12 famílias foram beneficiadas. Ainda faltam muitas, porque só na comunidade Mata Cavalo são 400 famílias, de acordo com o último laudo antropológico da comunidade. Então nós sabemos que tem muita família ainda que precisam de ajuda. Os representantes de cada associação estão elaborando um documento pedindo cesta básica para a comunidade. Ainda não fomos atendidos, mas temos fé que iremos ser. Começar esse episódio pelos povos tradicionais, que muitas vezes são esquecidos ou até invisíveis em nossa sociedade, é buscar entender como esse apagamento muitas vezes mostra outra coisa: a ausência de políticas que impedem mortes, adoecimentos e o próprio sofrimento de famílias e comunidades. Eu sou Vitória Soares e vou contar como o norte e o nordeste do país têm vivido esse período. E no norte do país, a gente conheceu a Lorena Curuaia do Pará. Aranha Monteiro dos Santos Curuaia. Eu sou da comunidade Iauá, denominada Território Jericoá, de Vitória do Xingu, da Volta Grande do Xingu. A Lorena é a segunda liderança e vice-cacique na comunidade Iauá. Ela é amiga de outro integrante aqui do Comunicast, o Maicon Esker. Ela conta que um problema antigo, a construção da usina de Belo Monte, tem afetado as comunidades indígenas agora nesse período de quarentena. Nossa comunidade tem vivido a quarentena em muitos trabalhos, Mas lá cada um tem sua roça, então são distantes e não mantém aglomerado. Porém, com muita dificuldade, em questão ao ciclo da água, a qual a UHE Belo Monte
desde que se instalou, trouxe e agora está nos afetando na quarentena, por conta que mudou o ciclo da água, né? Quando era para encher não está enchendo e quando é para encher não enche. O ciclo da água é fundamental dentro de uma aldeia, seja na higienização ou então na alimentação de quem depende da pesca para o sustento familiar. Fica a época do verão fica muito, muito seco, sem um pingo de água, e quando é no inverno, os ciclos são todo dia eles modificam esse ciclo da água. Um dia tá seco, outro dia tá cheio, então isso não deixa que os peixes passem pela piracema, nem que os peixes desovam. Então a gente tem tido a perca muito grande e aí automaticamente a gente perde nossa alimentação da Volta Grande do Xingu, né? Fora isso, a gente tem tido cheias recorrentes dentro da comunidade em plena quarentena, né? Além dessa dificuldade, o que nos leva a ter que vir para a cidade em alguns momentos para fazer compras e expor, no caso, a vida a esse vírus na cidade. A Lorena é estudante de medicina na Universidade Federal do Pará. Por isso, é ela quem sai da comunidade para fazer compras e buscar outros mantimentos ou até produtos para a confecção de máscaras. Eu estou vivendo a quarentena entre cidade e comunidade, né? Por conta que só eu saio da comunidade para poder comprar, fazer as compras que a comunidade necessita para que ninguém venha até a cidade. Nós estamos nos protegendo com máscaras que nós mesmos fizemos dentro da comunidade, né? À mão mesmo. Levei todos os materiais para a comunidade, então a gente fez para todos as máscaras. A falta de políticas públicas focadas na situação de saúde dos indígenas é a preocupação da Lorena. Hoje, as comunidades têm realizado ações próprias e é o que tem auxiliado nos cuidados. Porém, a articulação dos povos indígenas está preocupada com a situação. Segundo o órgão, nas últimas semanas, o número de infectados aumentou 111% e já são 15 óbitos. Felizmente, a gente não tem nem nada que nos apoie, né? Nenhuma política pública que nos atenda, mas nós mesmos tentamos comprar os nossos água e sabão, algum álcool, né, para estar usando, e as nossas máscaras que foram feitas por nós mesmos. As ações, não tem nenhuma ação sendo realizada dentro da comunidade, né, na região, infelizmente. A Lorena também buscou o relato de outros indígenas da comunidade Auá. Ir até a comunidade, né, e fazer uma entrevista não é fácil, né? Não é fácil, já começa pelo fato de tentar chegar até a comunidade, porque da cidade até a comunidade é longe. E também é que foi difícil porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de dar entrevista e na minha comunidade muitos não gostam de falar, né? Ela conversou com Germano Silva Aranha Curuaia, cacique e primeira liderança da comunidade Auá, e o relato mais uma vez confirma a dificuldade de viver a quarentena na aldeia. A gente está vivendo uma situação um pouco difícil, porque de imediato a gente ainda tinha alguns itens, né, para compor a nossa alimentação com relação industrial, né? Mas começou a acabar, então a questão é que a gente está tendo a dificuldade de chegar até onde a gente possa comprar, né? A rotina da comunidade Auá, na Volta Grande do Xingu, foi alterada com a situação de transmissão do vírus em todo o norte do país. Hoje, tanto o Pará como o Amazonas concentram muitos casos e já estão com sistemas de saúde em colapso. O Pará, por exemplo, em uma semana teve um crescimento de 540% no número de mortos, acima da média nacional. Reunido com a família, né, na comunidade, estamos fazendo alguma atividade lá para não ficar parado, mas é isso daí, e observando os pontos da comunidade lá para a gente orientar a comunidade para ter aquele cuidado para higienizar as suas mãos. E a gente também já fabricou algumas máscaras, feito mesmo manual, né?
caseiro e a gente já distribuiu para os membros lá da comunidade. A nossa dificuldade hoje principal é o acesso à cidade, porque a gente teme de vir à cidade e ser contaminado e levar a contaminação para dentro da nossa comunidade. E quando a gente vem até a cidade, vê uma pessoa, mas fica suscetível a gente se contaminar, por isso que a dificuldade é grande. Mais uma vez, ele confirma a ausência do Estado ou de órgãos indígenas para garantir suprimentos básicos de proteção, como o álcool gel. Nós até agora ainda não tivemos nenhum apoio com relação a algum órgão que nos forneceu algum tipo de equipamento de proteção, até porque esses equipamentos, quando a gente tomou uma posição que estava acontecendo já aqui no Brasil, a gente veio à cidade para comprar e não encontramos mais para comprar. O álcool, muito pouco, conseguimos alguns itens muito pouco, e a dificuldade é essa daí. E no local, a cobertura de saúde pública também foi precarizada com a paralisação das atividades. Para nós, para a comunidade Iauá, parou tudo. A gente tinha algumas ações com relação a outras atividades, parou com relação o vírus, porque os servidores não podem chegar até a nossa comunidade. Então a dificuldade ficou bem precária mesmo. Do norte, a gente vai para o Nordeste, onde 2 estudantes nos ajudaram a apurar essas histórias, o Daniel do Nascimento Santos e a Victoria Mello. Os 2 estudam na Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e fazem parte da Rádio Cordel, um projeto que também produz podcasts e programa em áudio para o WhatsApp. Olá, meu nome é Daniel do Nascimento Santos, eu sou estudante de Comunicação Social na Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, e estou passando a quarentena aqui na cidade da minha mãe, em Surubim, no agreste de Pernambuco. Meu nome é Vitória Maria Bezerra de Melo Santos, eu sou da cidade de Caruaru, Pernambuco, e eu entrevistei a Zeni, ela é minha vizinha. Bom, para a gente saber um pouco mais sobre a quarentena no sertão e no agreste de Pernambuco, conhecemos 3 histórias. O Neil Carvalho mora em Toritama e viu como alternativa ir para sua cidade natal, no sertão pernambucano, para se proteger no interior. E as caruarenses Bruno Moraes Santos e Alzani Alves da Silva. Tá sendo bem presa mesmo, não tô saindo, meus pais não estão saindo, meu irmão. Mas em compensação, a convivência da gente tá bem melhor. Que antes a gente mal se via, porque eu saía muito cedo para trabalhar, eles também. A gente só se via à noite e olha lá. E agora a gente tá podendo se ver todos os dias. Estou tentando ficar o mais em casa possível, sem transitar muito pela cidade, saindo só quando necessário realmente, tentando dinamizar meu dia a dia com atividades dentro de casa mesmo. E como será que a segunda mais populosa região brasileira tem enfrentado esse novo vírus? De acordo com Neil, as formas de conscientização para a população variam, porém, de forma a alcançar a todos na região. As principais ações que estão sendo tomadas aqui na minha região são barreiras sanitárias nas entradas das cidades, publicidade com carro de som, acredito que principalmente para as pessoas que não têm acesso à informação e à internet como forma de prevenção. E campanhas também através das mídias sociais, os governos estão abraçando a causa de tentar conscientizar as pessoas para não sair de casa e evitar a contaminação. Medidas essas que não passam longe das precauções tomadas em Caruaru, que além das formas de conscientização, está promovendo campanhas para ajudar quem tinha apenas o trabalho informal como fonte de renda. Bom, vindo da parte do governo, né, vindo da prefeitura da cidade, todas as praças estão sendo fechadas, todos os locais públicos, certo? Municipais, estão entregando máscaras e também, como tem muitas famílias que dependiam de empregos que não são fechados e tudo mais, e não estão conseguindo um auxílio, está tendo muita campanha de alimentos, de roupa, então a gente tá todo mundo se mobilizando da sua forma. Não dá para falar em Nordeste sem deixar de falar sobre cultura, ainda mais agora que as festas juninas estão se aproximando e o cheirinho de pipoca, quentão e milho vem junto. Mas atualmente, o que fica é somente a vontade de dançar quadrilha, já que, de acordo com a Alzeni, há uma grande possibilidade de uma das maiores festas de São João do Nordeste ser cancelada. A festa em Caruaru já está suspensa.
A gente só está esperando o que nossa prefeita vai falar, mas com certeza eu acho que não vai dar para ter São João, porque as quadrilhas elas se preparam para concurso. E como todos os concursos de fora estão todos cancelados, a gente não vai ter um gasto muito grande, não vai ter um gasto enorme para um concurso só em Caruaru. Afetado de forma direta, né, como todos os outros eventos, em alguns estados, como Piauí e Ceará já foi cancelado, São João. Campina Grande, na Paraíba, também foi cancelado. O prejuízo que a pandemia trouxe para a maior festa regional ao ar livre do mundo, de acordo com o Guinness Book, não foi pouco não. Ainda mais quando se precisa de um preparo anual para a realização de uma única quadrilha que se apresentará no evento. Para o grupo da Alzani, tudo já estava encaminhado, só faltavam os últimos detalhes. A gente fez um grande lançamento de tema, né? Lançou o nosso tema. Foi um evento enorme, várias quadrilhas vieram de outros lugares. Então, assim, já estava bem encaminhado mesmo. Apesar do cancelamento do evento em junho, ela ainda aguarda decisão sobre o que será feito com toda a história montada para a quadrilha preparada para o São João de 2020. E tem esperança de aproveitar o material, nem que seja para uma única apresentação. Assim, a gente não sabe, né? Não sabe o que o presidente vai escolher, mas eu creio que não. Eu creio que vai ser uma nova história, eu creio, assim, uma opinião bem particular, porque a gente possa ser que a gente faça pelo menos uma apresentação só na cidade, para usar o material que já estava comprado, né? Para marcar que teve São João, mas ano que vem eu creio que será outro tema. Já a cidade de Santa Terezinha, do sertão do Pajeú, em Pernambuco, não teve casos confirmados da Covid-19 até o lançamento de episódio nesse início de maio. Mesmo assim, o Neio Carvalho mantém as atividades dentro de casa. Estou tentando ficar o mais em casa possível, sem transitar muito pela cidade, saindo só quando necessário realmente, tentando dinamizar meu dia a dia com atividades dentro de casa mesmo. Para ele, a rotina monótona é o que tem afetado as pessoas no interior, longe dos grandes centros. A principal dificuldade de estar vivendo essa quarentena é se adaptar a essa monotonia, essa, entre aspas, prisão que está sendo. O fato da gente não ter uma rotina movimentada como eu tinha antes de estudar, de trabalhar, essa adaptação está sendo mais difícil. Eu estou tentando me proteger, primeiramente sair de Toritama, do Agreste, e vim para o Sertão, para minha cidade natal, que é uma cidade menor. Estou aqui no sítio com meus pais. É um lugar que eu fico mais longe, vamos dizer assim, da sociedade, dos riscos de contaminação. É uma cidade que não tem nenhum caso confirmado. E acredito que usando máscaras quando vou sair, usando álcool em gel nas mãos e as demais formas de higiene. E no Sul? Como a quarentena tem afetado as comunidades do interior? Meu nome é Meris Terezinha de Oliveira e moro no município de Campinas Simão, comunidade Rosa Maria. Um dos municípios mais pobres do sul do Brasil. Com pouco mais de 4.000 moradores, a cidade fica a 350 quilômetros da capital Curitiba e concentra 30% da população no cadastro único do governo federal, de famílias que recebem Bolsa Família, por exemplo. A nossa parceira lá foi a Mayara Maier, estudante do 4º semestre de jornalismo da Universidade Estadual do Centro-Oeste, que fica em Guarapuava, na cidade vizinha. Quando entraram em contato comigo para fazer parte desse episódio do podcast Vida em Quarentena, eu fiquei bem feliz porque é muito importante a gente dar esses outros olhares para esse momento dessa pandemia. Porque a gente fala muito, né, desse momento de as outras pessoas terem acesso à informação e conseguirem passar por esse período de todos os cuidados e ficar em casa, mas muitas pessoas não conseguem ficar em casa e não conseguem ter todos esses cuidados de ter álcool em gel, de ter a máscara. Muitas pessoas não têm acesso a essas coisas e principalmente quando se fala em localidades que são mais pobres, principalmente essas cidades do interior que não conseguem tanta verba assim do governo, que os funcionários e as pessoas que trabalham na saúde estão sofrendo muito também porque não tem o material necessário para passar por esse momento. E foram essas duas questões que a Mayara investigou. A Meris, que você ouviu agora há pouco, é hoje uma mãe preocupada com a proteção e a educação dos filhos. Procurar ficar só mais em casa, né? Fazer o trabalho de casa, né?
E como que vocês estão fazendo para se proteger do vírus? Lavando as mãos cada passo, né? Sempre lavando as mãos, né? Usando máscara, né? Usando a máscara. Quando saímos, a gente usa máscara, né? Pra Santa Maria, para Campina, tem que usar máscara, né? E daí assim, né, se protegemos o próximo também, né? Porém, a falta de acesso à internet ou o fato de não saber ler é o que afeta o seu cotidiano. Nem ela, nem o marido tiveram chances de alfabetização ao longo de suas vidas no interior de Campina do Simão. Sem celular ou redes de internet, os filhos não têm condições de acessar as aulas à distância oferecidas pelo governo do estado neste momento de quarentena. Muita dificuldade, que nem até o meio deles estudar. Tá muito difícil, que eles não têm aula, né? Eles não têm nem celular, essas coisas, né? Tá precisando e não tem. E o colégio entrou em contato com vocês em algum momento? Eles vão mandar os trabalhos para fazer na casa, né? Semana passada já eles avisaram, né, que iam mandar. E a gente dá graça, né, para não perderem um ano, que senão eles vão terminar perdendo o ano agora. E agora, nesse momento, por onde que vocês estão recebendo as principais informações aqui da região? Da prefeitura, né? Mais da saúde, né? Que a gente tem informação. Já hoje ainda a gente de saúde teve aqui, né? Informando bastante coisa, né? E é aí que a gente apresenta outro personagem nessa história, o André Oliveira de Souza. Tenho 36 anos, sou enfermeiro aqui na cidade de Campina do Simão, no Paraná. Eu e outros profissionais aqui da saúde ficamos sabendo por redes sociais, por jornais, pela própria mídia, né? E a reação que a gente teve foi realmente de medo, porque a gente já viu como que foi esse vírus em outros países e sabíamos naquele momento que realmente não teríamos material e nem preparo para enfrentar esse novo vírus. A primeira atitude foi fazer um levantamento da capacidade de atendimento dos órgãos de saúde na cidade. Além de fazer o levantamento dos materiais que a gente ia precisar e sabia que íamos enfrentar uma necessidade grande do álcool em gel, do álcool, da máscara, dos EPIs que a gente ia precisar. Então, foi correr atrás de todo esse material e teve que reduzir ali, fazer escala entre a gente para esse material não acabasse imediatamente também. Os dias após o surgimento desse Covid-19 aqui no Brasil tem sido muito diferente. A rotina mudou drasticamente. A família, eu tenho 2 filhos, eles já não estão ainda na escola, a minha esposa também trabalha na escola, também não está exercendo atividade na escola. Eu, como enfermeiro, tenho que ir todo dia ao trabalho, mas eu não venho mais almoçar em casa, fico o dia inteiro na unidade. Eu chego da unidade, antes de tudo, tiro a roupa, vou direto para o banho, tem todo esse cuidado, né? Campina do Simão possui somente atenção básica no único hospital da cidade, e os cuidados do André redobraram depois do início da quarentena. Eu, como enfermeiro, eu sei que eu sou um alvo fácil, eu sei que se eu contrair eu posso passar para minha família, então eu já deixo minha roupa na lavanderia, entro na casa ali, não pego em nada, passo álcool em gel na mão, vou direto pro banho. Tento não tocar em nada, não abraço o filho, tento manter esse distanciamento ao máximo, né? Do Paraná, a gente vai para o Sudeste, começando pela minha cidade natal, o Rio de Janeiro. A princípio eu achei que por conta da mudança do tempo, como eu sou alérgica, era só uma crise alérgica, né? Mas daí ficou nisso. A garganta arranhou um pouquinho, mas nada passando muito disso. Aí 2 dias após, eu senti muitas dores nas articulações, principalmente nos joelhos e no corpo, né? Isso me chamou bastante atenção, a dor no corpo. Eu imaginei até que estivesse com dengue. Essa é a Carla Paulino, de 41 anos. Ela é técnica de enfermagem e mora de aluguel numa casa com sua filha de 13 anos e sua mãe de 67, em São João de Meriti. Quem foi atrás dessa história foi o jornalista freelancer Marcos Furtado. E nesse momento da pandemia do novo coronavírus e de quarentena, muitos problemas sociais têm se agravado. Recentemente, eu fiz uma reportagem para a Folha de São Paulo sobre os moradores de Magé, uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense,
em que os moradores enfrentaram fortes chuvas nessa região no mês de março e agora eles estão passando esse período da quarentena dentro de casas que foram interditadas pela Defesa Civil, ou seja, duplo risco. Para além da questão do coronavírus, eles têm que viver numa casa que pode cair a qualquer momento. Também falei com um estudante que sofreu racismo em uma loja por conta do uso da máscara de proteção. O mais curioso nessa segunda matéria é que eu, uma semana depois, também sofri racismo em um supermercado. Então isso só confirma que os problemas sociais eles se agravam nesse período de quarentena e essas regiões que são extremamente, ou que, melhor dizendo, sofrem extremamente com as desigualdades sociais, elas devem ser as mais assistidas e não é isso que acontece. A Carla exerce função de home care, que é quando o paciente recebe cuidados em sua própria casa. Mas essas pessoas tiveram que esperar para que Carla pudesse cuidar de sua própria saúde. Aí, por insistência da minha irmã, quando eu fui trabalhar na sexta-feira, retornei para casa e fui com a minha irmã até a emergência. Chegando lá, falei com a médica todos os sintomas. A médica fez várias perguntas e passou uma medicação para dor, né? E colheu meu sangue. Fiquei aguardando 1h30, isso na rede privada, porque eu tenho plano por conta da empresa. E aí foi coletado sangue, as minhas taxas deu alteração, no caso, leucócitos e nos linfócitos. E como estamos numa pandemia, se não fosse numa pandemia, não chamaria tanta atenção. Como estamos no meio de uma pandemia, sou da área da saúde, então ela de imediato já pediu um outro exame, que esse sim era do Covid, né, que é a suave nasal, que é a coleta do material tanto da mucosa nasal como da boca. E me deu um atestado de 1 semana. E aí eu vim para casa e ontem me ligaram falando que deu positivo para o Covid e que terminando esses 7 dias eu tenho que ficar mais 7 dias em casa. Descobrir que está com um vírus tão temido certamente não é uma notícia agradável. Mas a Carla é, como já disse, uma profissional da saúde e está tomando todos os cuidados devidos. Só que os hospitais que tem por aqui, quer dizer, para começar, que nem hospital aqui em São João a gente tem direito, porque o prefeito fez o favor de botar todos eles em obra no mesmo tempo. Então, assim, as pessoas que sem o Covid, que estivesse precisando de algum atendimento emergencial, tem que ir no bairro próximo, porque aqui em São João não está funcionando nada. E a minha irmã estava me falando justamente isso, que essa irmã de criação dela já estava apresentando os sintomas, que são os mesmos, são muito parecidos, né? E assim, o que está fazendo? É esperar piorar para procurar um hospital de grande porte, porque não tem como ser atendido nesses hospitais assim, a não ser que esteja passando muito mal, e que de repente vai fazer o quê? Colocar numa bala de O2 se você estiver desaturando, né? Que é o nível de oxigênio no sangue que estiver baixando muito. Mas fora isso, por aqui não tem. A Carla, assim como muitos moradores da Baixada Fluminense, depende do transporte público para chegar ao seu trabalho, o que já é um desafio diário muito exaustivo em dias normais, mas com a pandemia, a locomoção ficou muito mais complicada. Eles tiraram um pouco dos transportes, das linhas, para tentar reduzir as pessoas, só que a quantidade de pessoas trabalhando ainda era muito grande. Então, assim, o que eles fizeram foi só botar muita gente dentro de um espaço mínimo, né? Porque os ônibus passavam, as pessoas tinham que embarcar para chegar nos seus trabalhos e teve dias das pessoas fazerem dar sinal para o transporte parar e não ter como parar porque estava totalmente cheio. Ela também nos contou sobre um outro caso de uma pessoa que morava na mesma rua que ela. Teve até uma morte, mas ainda ia ver, para ver a que nível chegam as coisas. Na mesma rua, mas mais para o final da minha rua, faleceu uma senhora, que era até vizinha da minha irmã, de uma outra irmã minha, mais velha, mas estava com suspeita de Covid. Se era ou não, ninguém sabe, mas a pessoa veio a óbito. Em São Paulo, as ações de comunidades como a de Paraisópolis têm sido contadas pela Agência Mural das Periferias, com produção de áudios para o WhatsApp.
Jornais, sites, podcasts, todo mundo está falando para se prevenir contra o coronavírus. Mas tem uma galera comunicando de uma forma diferente, por meio da música. Lave bem as mãos com água e sabão, evite aglomerações. A repórter da agência, Ana Beatriz Felício, mora em Carapicuíba e topou a parceria para trazer 2 histórias que marcam essa rotina de quarentena lá. Faço parte da Mural desde 2018 e desde janeiro deste ano integro a equipe fixa e fico 100% focada na Mural e em fazer reportagem para Mural. A prioridade da agência hoje é levar informações sobre como a doença está chegando nas periferias. Hoje, o local onde você mora diz muito sobre as mortes pelo coronavírus em São Paulo. Se você está na maior cidade da América do Sul e mora na periferia, você tem mais chance de morrer pela Covid-19 do que alguém que está em uma região mais rica. Então a gente focou a nossa estratégia de cobertura dentro da agência 100% a cobrir como o coronavírus tá chegando nas periferias e levar informação focada para morador das periferias sobre a doença, seja de prevenção, seja de história e seja de relato. Uma das principais mudanças é justamente você não poder sair para fazer a apuração da sua reportagem. Então, até por uma questão de segurança, a gente está evitando ao máximo fazer saída. E assim surgiu o Em Quarentena, um boletim diário em áudio com relatos e informações sobre a Covid-19 nas periferias. Aí, nas últimas semanas, eu tô dedicada a fazer a produção desse podcast. Então, é um programa diário. Eu preciso entrevistar as pessoas todos os dias, em um tempo muito apertado e fazer o roteiro, mas tem sido uma experiência muito legal. A gente está falando de vários assuntos diferentes, a gente está falando sobre música, a gente está falando sobre dado, a gente está falando sobre gripe, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre acesso à internet, enfim. E foi aí que a Ana conheceu as histórias do MC Martelo e do Edson Luiz da Silva, do Freestyle Delivery. Um salve a todos os informais, a todos os autônomos, que sempre dão um jeito de se virar nas maiores adversidades. Adversidades que por vezes tiram a nossa própria vida, como no caso do marreteiro Billy Joe, rimador de trem, morto pelo coronavírus. Esse rap é dedicado a ele e a todos os trabalhadores vítimas do corona. A gente começou a fazer música de protesto em 2015, durante a luta contra o aumento da passagem do ônibus, do metrô, que a gente estava participando dos protestos. E depois, no fim do ano, acho que a gente conseguiu fortalecer na luta dos estudantes contra o fechamento das escolas. Os secundaristas ocuparam as escolas. A gente fez uma música Escola de Luta, que muitos estudantes cantavam na porta das escolas. A gente recebeu vídeos de vários lugares do Brasil. Em casa de fome, agora dão 2 opções pra quem é pobre: morrer na rua de corona ou em casa de fome. Tem morrer em casa e morrer na rua. Eu prefiro nenhuma das duas. Inclusive muitas pessoas modificavam as músicas, faziam outras paródias em cima daquela. E a gente acha isso muito importante. Na verdade, a gente acha que a música assim tem que servir para isso, para fazer a mensagem chegar em outros lugares, em outros contextos. Então a gente incentiva isso, a gente não tem problema nenhum que usem nossa música, inclusive a gente acha isso muito da hora. O cotidiano do rap dos informais retrata a realidade de milhares de trabalhadores que hoje ou estão desassistidos pelas políticas públicas ou então precisam sair de casa para buscar o sustento da família. A ideia do rap dos informais surgiu porque eu tenho vários amigos, aí, vários parceiros que são informais, que trabalham em trem, vendendo, outros que trabalham em aplicativo. E aí, vendo a situação que a gente está colocada, né? Que é essa de passar fome em casa ou ter que sair pra rua e se arriscar a pegar o corona. A gente achou importante colocar essa situação. Ainda mais depois que um marreteiro aqui da região, marreteiro Billy Joe, morreu por conta do corona. A gente achou importante fazer uma homenagem para ele e colocar esse debate pra gente fazer entre a gente aqui.
Já o Edson é do Freestyle Delivery, que transforma em rimas o cotidiano dos moradores de Paraisópolis. Show coronavírus, se liga na prevenção, se liga na prevenção, me diga show coronavírus, informação é a solução, informação O Freestyle Delivery nasceu no dia que eu queria fazer muito umas rimas, né? Eu tinha um estúdio onde eu ensaiava e o local de repente começou a ter algumas obras, porque onde a gente morava não tinha luz de sol, né? Era um pouco insalubre e o que acontece? A gente resolveu reformar o estúdio para poder morar lá, onde eu ensaiava. Então eu fiquei sem lugar de ensaiar, né? E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, eu preciso mandar umas rimas, preciso interagir um pouco com a galera do rap, como a gente sempre fazia aos finais de semana. Eu tinha a caixa autônoma, então eu resolvi colocar na moto, coloquei na traseira da moto, amarrei, parei na esquina, encontrei alguns amigos na rua, onde eles também já mandavam umas rimas, né, que já frequentavam o ensaio. E dali a gente começou a fazer algumas rimas improvisadas, né, que foi o freestyle. Acabamos filmando, né, como o nosso Freestyle Delivery inicialmente, da ideia. E depois que nós postamos, teve esse boom, né, de visualizações no Facebook, que eu considero bastante para mim, né, não é tão popular assim, mas a resposta veio muito rápida. Não compensa, a favela é apertadinha, tá ligado? É muita gente, então vê se fica em casa pro vírus não ir pra frente. E a comunidade abraçou a ideia de conscientização por meio do rap. Porque a música fala com a pessoa, os sentimentos delas, e assim que a comunidade conhece os meus parceiros da música, desde sempre, assim que a gente sempre fez nossa voz ser ouvida, hoje a gente anda na rua e as pessoas levantam os braços cantando o refrão Show coronavírus, e isso traz uma grande satisfação em saber que conseguimos mandar a mensagem, conseguimos conscientizar ainda algumas pessoas, mesmo apesar de você ainda ver famílias inteiras na rua, mesmo com o isolamento social. Mas eu acredito que tem que fazer algo, né, para conscientizar. E eu acredito muito na música, que é o que eu faço desde 1998, que eu faço desde sempre, que acabou se tornando esse projeto, o Freestyle Delivery, que é levar a mensagem, entregar a mensagem positiva em forma de conscientização no rap. Liga nós, favela, vamos se prevenir, álcool gel nas mãos, vamos ficar em casa, vamos evitar, para esse vírus não nos pegar, satisfação total, rap está no ar. São muitas as dificuldades e junto com ela paira a sensação de incerteza e preocupação, principalmente com a falta de testes e a subnotificação, como contou a Carla. Pessoas não vão ser testadas, porque não tem quantidade suficiente para todas as pessoas. E o que eles estão fazendo? Tem os hospitais de referências, que são os hospitais grandes, mas assim, tanto nas emergências normais, como em outros lugares, não estão testando. Só realmente quando a pessoa evolui, fica com um quadro respiratório, né, depressivo, que aí se faz uma testagem, a pessoa já está no CTI também, ou UTI. Algo que se reflete também na possibilidade do novo vírus atingir as populações quilombolas e indígenas. Eu, como quilombola, como mãe, como uma mulher preta, eu sinto muito medo dessa pandemia. E o medo aumenta quando sabemos que nós não temos um presidente preparado para lidar com a situação dessa pandemia. Um governo totalmente desqualificado, que não está fazendo nada para conter o avanço da Covid-19, que aproveita dessa pandemia para explorar terras indígenas, terras quilombolas. Então esse medo só aumenta. E fico pensando o que será de nós nesse governo tão desqualificado. A gente sente muito medo, né, na quarentena. Medo de perder nossos mais velhos, que trazem as nossas histórias. Medo de perder e todos os outros também, de serem contaminados e os restos e as outras pessoas também serem contaminadas. Hoje, Jericoá, que é a Volta Grande do Xingu, na Volta Grande do Xingu, possui 21 famílias. E o medo é muito grande, né, de algumas dessas famílias pegarem o vírus.
Resistência. Essa é a palavra que traz esperança nesse momento difícil para o educador. Palavra que também caracteriza a trajetória difícil das populações quilombolas brasileiras, desde o seu começo no século XVII. História que é formada de discriminação, violência e tristeza, mas também de muita luta e persistência. O que me dá esperança é a resistência do meu povo quilombola. Nós já resistimos a muita coisa, já resistimos à escravidão, ao preconceito, à falta de direito. Então nós somos um povo muito resistente e isso me dá muita esperança. O que dá esperança para a gente é que termine esse período, né, de pandemia e a gente possa estar junto de novo em todas as nossas atividades que a gente tem costume. O que me dá esperança é que tudo isso passe, né? O que me dá esperança é ter fé, é acreditar também, né? Igual sempre nosso povo sempre teve muita fé e sempre acreditou que as coisas ruins passam, né? E às vezes a gente, infelizmente, a gente precisa passar por essas coisas ruins, mas que a gente sempre fala que foi uma agressão, né? Que está sempre tendo agressões à natureza, agressões a diversas coisas, e essas coisas, por isso que essas coisas hoje estão acontecendo com o ser humano. O branco, ele fez muito disso, mas nós seguimos perseverantes de que tudo isso vai acabar, né? E que nossos povos permanecerão. As comunidades periféricas, ou Brasil Profundo, como alguns gostam de chamar, mostram sua criatividade no dia a dia, na esperança e na resistência, na busca por outras formas de vencer o vírus e as dificuldades que fazem parte de um cotidiano marcado por muitas desigualdades. Não depois que tudo passar, mas depois que os grandes números não tiverem mais à tona de morte, acredito que vamos tentar colocar de volta nos eixos as engrenagens que faz nosso país, nossa sociedade funcionar, tentando se solidarizar, tentando colocar em prática tudo que a gente aprendeu de humanidade, de solidariedade. Depois dessa quarentena e diante dessa quarentena é continuar lutando, né? Lutando pelos nossos direitos, que nós sempre fizemos isso. Hoje a gente está impossibilitado de fazer isso, né? Assim, com uma voz mais ativa, presencialmente, e depois a gente vai dar continuidade a isso, né? Mais ênfase a essa nossa luta. Botei a caixa de som com a intenção para falar de alertas para a comunidade e na hora saíram esses alertas em forma de improviso. E não tem ainda uma recorrência fixa, né? Fiz nas 2 últimas semanas e teve muita repercussão. E vi que vários amigos não estavam levando a sério o isolamento. Atitudes que se expressam na homenagem do rap dos informais, do MC Martelo. Colocar esse debate para a gente fazer entre a gente aqui. A gente acha importante também culpar o governo e os grandes empresários aí pela nossa situação. Se cuidar é importante, claro, mas a gente acha que só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente enfrentar aí os grandes patrões, o governo. São tempos difíceis, não dá para negar. Nós do Comunicast também temos esperança. Esperança para desenvolver uma vacina, um remédio. Desejamos que as pessoas fiquem bem, com menos perdas e mais saúde. Assim como você, queremos que tudo isso passe o mais rápido possível. E para isso, precisamos seguir as recomendações e ficar em casa. Mas a gente queria fazer mais, e na primeira reunião fizemos uma pergunta. Como um projeto de extensão que produz podcast pode ajudar as pessoas da casa de cada integrante? Ficamos debatendo por um bom tempo e decidimos contar histórias. Histórias de diferentes pessoas em diferentes situações vivendo o mesmo momento. Nosso objetivo é aproximar diferentes realidades no seu ouvido. Assim surgiu o podcast Vida em Quarentena. Como é a vida em quarentena? De quem está fora do país, longe de casa, de estudantes, imigrantes e refugiados. E ao mesmo tempo que estamos preocupados com a gente, estamos preocupados com nossos familiares e sentimos esse medo de estar vivendo tudo isso fora do nosso país. Como é a quarentena para quem vive em situação de rua ou precisa enfrentar as ruas para trabalhar? Não é possível que nos isolemos, cada um em nossas casas, e pensemos que com isso o problema está resolvido. Se tem tanta população na rua, sempre esteve e continua nas ruas, a epidemia vai chegar neles em algum momento e eles vão ser focos propagadores. O que me dá esperança no voluntariado
né? Como somos capazes de superar nossas diferenças e nos unir por uma causa maior. As pessoas são boas. As pessoas são boas. Eu acredito nisso piamente. Somos capazes de superar qualquer diferença. Porque o amor pelos outros, o amor pela vida é maior que tudo. Como você tem buscado a paz de espírito nesta quarentena? E hoje nós estamos imobilizados por um ser invisível que a gente não vê e que a gente pode vir a sentir consequências drásticas, por sinal. Então, a fé tem me proporcionado isso. É o momento de obedecer, é o momento de esperar, é o momento de confiar. E as crianças? Como tá a quarentena para elas? Olha, cuida da gente, cuida da família, cuida dos bichinhos e cuida de toda a terra. Esse é o último episódio dessa temporada, mas não fique triste. Precisamos refletir sobre cada episódio e pensar como podemos melhorar a nossa produção. Acredite, o grupo já está produzindo a possível segunda temporada. Esse episódio teve a produção de Lorena Curuaia, Marcos Furtado, Ana Beatriz Felício, Daniel do Nascimento Santos, Victoria Mello, Maiara Maier e Victor Prado. No roteiro, Andrelina Braz, Isadora Dias e Letícia Rosa. Na apresentação, eu, Milena Leite, e aqui comigo Victoria Soares. Na edição, Victoria Ellen, Victor Arias e Emily Botelho. A supervisão foi do professor Luan Chagas. E não pense que vamos ficar parados. Desde o primeiro dia de produção do podcast Vida em Quarentena, o Comunicast tem distribuído o Minuto Quarentena. O Minuto Quarentena é enviado para rádios comunitárias de todo o país com o objetivo de conscientizar a população por meio de histórias que você escutou aqui. Essa ação continua. Em nome do Comunicast, agradecemos você que esteve conosco em cada episódio por compartilhar com os amigos e opinar sobre o podcast. Muito obrigada! Essa foi a primeira temporada do Vida em Quarentena, um podcast feito de dentro de casa por muitas vozes. Cuide dos seus e até breve! COVID-19. The pandemic is accelerating. Coronavírus no Brasil. COVID-19. Quem pode. Fiquem em casa. Lave as mãos. Vida em Quarentena. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.